Dia decisivo, quase 8 milhões de estudantes fazem a prova do Enem. O furacão Patrícia chegou ao México como o pior da história, mas logo perdeu força e voltou a ser uma tempestade tropical. Vídeo mostra marcas de suposta tortura policial em São Paulo. As estratégias de consumidores para conseguir um melhor preço no supermercado. Calor intenso faz produtores de leite investirem em ventiladores para o gado. Olá, boa noite para você. Começou hoje a Maratona do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio que pode garantir uma vaga em universidades de todo o país. E como a disputa é acirrada, Brasil afora, o Jornal da Record registrou cenas de nervosismo, correria e também o desespero de quem perdeu a prova. Para afastar o nervosismo, vale até uma brincadeira de criança. Ajuda bastante, não ficar pensando na prova toda hora, né? Tensa, Giovana não se controlou. O que está acontecendo aqui? Nervosismo. É muita gente. Sabe que é importante para ela. É muita gente mesmo. Quase 8 milhões de estudantes em todo o país se inscreveram para prestar o Enem. 90 questões de ciências humanas e da natureza aguardavam os candidatos que fizeram a prova aqui, no maior local de exames de São Paulo. Esses 3 amigos chegaram no local da prova 1 hora antes do portão abrir. Antecedência para não correr nenhum risco de perder a prova do Enem. Para não se perder, para não dar algum problema. Faltando poucos minutos para os portões fecharem, começa a correria. Uma cena clássica que se repetiu por todo o país. Vamos, galera! No maior local de provas do Rio de Janeiro, a UERJ, Camila levou a filha. Vai ficar numa salinha com ela para amamentação. Aí, se ela quiser mamar, eles me chamam lá na prova. Aí eu paro, amamento ela e volto. Já Bentley chegou segundos depois do portão fechar. Culpou o trânsito. A gente passou 45 minutos no trânsito. Em São Paulo, teve gente que entrou no prédio errado e acabou ficando do lado de fora. Alguns alunos tentaram invadir o prédio pela grade. Solta aí, meu! Isso não, rapaz! Não tá trabalhando, irmão! Os seguranças e a polícia usaram a força. Não, você vai ser preso. Evelyn teve uma crise nervosa e desmaiou. Ela desmaiou em cima das nossas coisas. A única coisa que ela falou é que ela caiu em cima do portão. A jovem de 21 anos foi levada ao hospital pelo resgate. Marcos foi o primeiro a terminar a prova. Eu achei bem fácil a prova. Mas foi só o começo. Amanhã vem a parte considerada mais difícil do exame: redação, linguagens e matemática. E nesse primeiro dia de prova, 23% dos candidatos inscritos faltaram. Outra coisa, mais de 300 pessoas foram eliminadas por carregar objetos proibidos durante o teste. 34 delas estavam usando pontos eletrônicos. Olha, em tempo de inflação, ir ao supermercado tem sido um desafio para muitas famílias nesse período de crise, né? Até porque não basta só pesquisar preços e ficar atento às promoções. Algumas técnicas desenvolvidas por consumidores garantem uma boa economia. Isso é que é ser organizada. A Márcia vê o que tem na prateleira de mantimentos e compara com a quantidade que usa para todo mês. Só depois disso é que pensa nas compras. Eu preciso do arroz, feijão, já acabou. Tenho que trazer também. E ela garante, segue à risca o que está escrito. Esse economista se surpreendeu. Ela tem uma organização, uma dinâmica, está de parabéns. E no mercado, a Márcia não perde o foco nem mesmo quando vê uma promoção. Se eu pegar a mais um disso,
Um daquilo, por conta de estar em promoção, depois ele pode me fazer falta para uma mistura, para uma frutinha, uma salada. Mas ao chegar ao supermercado, em meio às tentações, como se manter fiel à lista de compras? Uma dica, tem gente que antes de vir para cá faz uma pequena refeição. É que de estômago cheio fica mais fácil resistir a certas comidas. Uma outra sugestão é não comprar no primeiro supermercado que aparece pela frente. A regra é pesquisar, sempre. A dona Yasmin tem uma recomendação e tanto. Eu falo com minhas vizinhas, minhas irmãs, né? Sempre alguém tem uma dica, tal coisa está mais barata em tal mercado, sempre alguém informa. E na hora das carnes, vale comparar os preços entre a de vaca e a de porco. Já estou substituindo há algum tempo e vou continuar substituindo. Um confronto numa comunidade assustou moradores e comerciantes de um dos bairros mais famosos do Rio. No final da manhã, um intenso tiroteio assustou os moradores de Copacabana. Foi bem forte, foi bem alto. A troca de tiros entre traficantes e policiais da unidade pacificadora da comunidade Pavão Pavãozinho feriu um adolescente e matou um homem suspeito de ser um dos chefes do tráfico no local. A comunidade do Pavão Pavãozinho fica entre os bairros de Ipanema e Copacabana. Os confrontos que ocorrem lá em cima repercutem aqui embaixo. Esse túnel chegou a ser fechado e um tiro atingiu o vidro da fachada desse prédio que fica numa esquina bastante movimentada. Assustado a gente fica, né? Porque eu fico pensando nas pessoas que passam aqui, porque é a entrada do metrô ali, né? Além do vidro, outros disparos atingiram a parede do edifício e uma janela. Todos esses aqui são blindados. E o tiro de fuzil furou a blindagem. Há muito tempo não se ouviam tantos tiros de uma vez na região. Desde 2009, a comunidade do Pavão Pavãozinho tem uma unidade de polícia pacificadora. Você muda, mas não adianta muito não, entendeu? Só diminui um pouco o risco dependendo de onde você está. Uma adutora da Copasa, a Companhia de Água de Minas Gerais, rompeu e alagou um condomínio em Contagem. A água era tanta que mais parecia uma cachoeira. 8 casas foram inundadas. A adutora estourou às 7 horas da manhã e só à 1 da tarde uma equipe apareceu no local para tentar consertar o estrago. E você também pode enviar um vídeo para o nosso WhatsApp 989333150. A suspeita de tortura que levou um sargento da Polícia Militar para a cadeia em São Paulo ganhou hoje mais um capítulo. O rapaz que confessou o assalto a uma loja contou em um vídeo o que teria acontecido depois de ser preso. A gravação foi feita dentro da delegacia onde o caso foi registrado, na terça-feira, na zona leste de São Paulo. Afonso de Carvalho de Oliveira Trudes, de 23 anos, contou sua versão do que aconteceu durante os 40 minutos em que ficou em poder de policiais militares. Um choque, uma faca do Rambo e um canivete começaram a me ameaçar. Colocaram a faca no meu peito, o canivete, outra vez começou. Levanta a camiseta. Onde colocaram a faca? Aqui, aqui e aqui. Foi um choque. Um desses aqui foi um choque. Você já tinha confessado que... Eu já tinha falado. Já tinha falado que foi você? Já. E por que eles... Deixa eu virar as costas pra mim. Isso aqui eles te agrediram como? Com a mão. Isso tudo foi com a mão? Foi. Chute, não? Não, com a mão. Com a mão, soco? Correto. Depois de ouvir o relato de tortura, o delegado Rafael Zanon da Silva determinou a prisão em flagrante do sargento Charles Otaga. Um grupo de policiais militares protestou em frente à delegacia de Itaquera e o delegado deixou o local escoltado por policiais civis. O sargento Charles Otaga ficou detido 4 dias no presídio Romão Gomes. Ele deixou o local pouco antes da meia-noite. O PM pertence à Força Tática e deve voltar ao trabalho normalmente nos próximos dias. Bancários fazem assembleia em São Paulo na próxima segunda-feira e devem se definir pelo fim da greve. Houve avanço neste sábado nas negociações entre a Federação dos Bancos e os representantes dos trabalhadores dos bancos particulares. Banco do Brasil e Caixa Econômica ainda estão negociando. A paralisação já dura 18 dias. O
médico cardiologista Jorge de Paula Guimarães, de 63 anos, foi baleado e morreu numa tentativa de assalto no Rio de Janeiro. Ele seguia para um plantão pela Avenida Brasil, uma das principais vias da cidade, quando foi abordado por bandidos. Um acidente deixou um morto e 2 feridos em Porto Alegre. 3 carros disputavam um racha. O motorista de um dos veículos, que estava a 130 km por hora, perdeu o controle da direção e bateu num poste. Segundo a polícia, nenhum deles usava cinto de segurança. Parada universitária termina com 3 mortos e mais de 30 feridos em Oklahoma, nos Estados Unidos. Um carro em alta velocidade atingiu uma multidão que acompanhava o desfile dos estudantes. 8 pessoas tiveram ferimentos graves. A motorista, uma mulher de 25 anos, foi presa. O ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto, acordou pela primeira vez no presídio em Brasília. Na primeira noite na penitenciária da Papuda, Henrique Pizzolatto, condenado no mensalão, dividiu a cela com José Carlos Alves, ex-chefe da assessoria de orçamento do Senado, preso no ano passado por participar de outro esquema de corrupção ocorrido em 93. Na cela, com 21 metros quadrados, há 2 beliches, um de cada lado. O chuveiro é quente e os presos têm direito a assistir TV desde que levem o aparelho. O banho de sol é diário e os detentos podem receber visitas uma vez por semana. Condenado a 12 anos e 7 meses por corrupção, peculato e lavagem de dinheiro, Pizzolatto pode entrar com um pedido para cumprir pena em regime semiaberto a partir de junho do ano que vem. O ex-diretor do Banco do Brasil também pode solicitar transferência para um presídio em Santa Catarina, onde vive a família dele. Com o aval da Justiça italiana, o Ministério Público brasileiro deve abrir outros 2 processos contra Pizzolatto. Um deles é por falsificação de documentos. Para sair do país, Pizzolatto forjou RG, CPF e título de eleitor do irmão que já estava morto. A nova Serra Pelada, uma reportagem especial sobre o garimpo que surgiu em Mato Grosso, é o principal destaque do próximo Domingo Espetacular. Uma nova corrida do ouro. É muita gente chegando e saindo. Uma cidade que surge no meio do nada. Milhares de pessoas em busca da fortuna que se esconde na terra. Você vai saber em detalhes como tudo isso começou. A nova Serra Pelada. É essa cor aí que você queria ver. E exclusivo. Agora a gente vai descer. Nosso repórter entra nas galerias. São usadas estacas de madeira para evitar que desmorone. Agora, aqui. E mostra a perigosa busca pelo ouro a 20 metros da superfície. Qual que é o barulho do ouro? Mostra pra mim. Você vai ver o momento exato em que uma pepita surge na rocha. As histórias de quem já tirou a sorte grande. Olha só. Morro ali pra cima, ali tá tirando muito ouro. E o futuro incerto. A justiça manda fechar o garimpo. Será o fim desse sonho dourado? Pra tirar nós aqui é só Deus e Ouro Pouco. É neste domingo, depois da Hora do Faro, no Domingo Espetacular. É ouro. Ouro puro, sendo retirado aqui na nossa frente. E ainda nessa edição, o presidente Dilma sobrevoa as cidades do sul do país inundadas pela chuva. E ainda hoje, nossos repórteres no México mostram os estragos do furacão Patrícia. Depois de se aproximar do México com uma força jamais vista, o furacão Patrícia acabou enfraquecendo e foi rebaixado a tempestade tropical. Ainda assim, esse fenômeno provocou medo e destruição, como mostra a enviada especial Heloísa Vilela. Flagrado da janela de um hotel, o Patrícia chegou ao México como prometeu a previsão, com ventos de até 265 km por hora, que transformaram a paisagem da costa do Pacífico. O Patrícia surpreendeu os cientistas.
Em apenas 2 dias ganhou tanta força no oceano que virou um furacão categoria 5. O Oceano Pacífico, aquecido pelo El Niño, alimentou o furacão. A cidade de Manzanillo foi uma das primeiras a ser devorada pelos ventos, mas as montanhas mexicanas protegeram o país. Assim como rapidamente se tornou o mais forte da história, o Patrícia também perdeu força depressa. 15 mil turistas foram levados para abrigos, mas muitos já voltaram aos hotéis. Aqui em Guadalajara, a segunda maior cidade do México, a noite foi de muita chuva e vento. De manhã, o susto maior passou, mas restaram essas nuvens carregadas no céu. O presidente mexicano Enrique Peña Neto fez uma reunião de emergência com todo o governo. Ele alertou que as fortes chuvas podem causar inundações e deslizamentos de terra catastróficos. Milhares de mexicanos ainda continuam em abrigos. Os efeitos do Patrícia chegaram até o vizinho, Estados Unidos. No Texas, cidades ficaram debaixo d'água por causa das fortes chuvas. Esse trem de cargas virou com a força da água. Ontem à tarde, o último andar de um edifício garagem desabou. Por sorte, ninguém ficou ferido. Agora uma correção. A imagem exibida como sendo do tenente-coronel Anderson Albuquerque na reportagem feita pelo Jornal da Record no dia 2 de junho de 2012, na verdade, era de Maurício Leandro de Oliveira. E você vai ver a seguir, presidente Dilma anuncia a liberação do FGTS para as famílias atingidas pelas chuvas. E ainda hoje, para enfrentar as altas temperaturas, vacas leiteiras recebem tratamento especial em Goiás. A presidente Dilma Rousseff sobrevoou hoje as áreas atingidas pelas inundações no sul do país. Dilma anunciou a liberação do Fundo de Garantia para as famílias que perderam tudo com as chuvas. Dilma se reuniu com o governador do Rio Grande do Sul, o prefeito de Porto Alegre e representantes da Defesa Civil. E fez o anúncio da liberação do FGTS para quem perdeu tudo nas inundações. Essas pessoas que perderam suas casas em situação de extremo risco, elas precisam de ter acesso ao Fundo de Garantia. A presidente embarcou num helicóptero e sobrevoou as áreas mais afetadas na região metropolitana de Porto Alegre. Mais de 60 cidades gaúchas decretaram situação de emergência desde o início dos temporais há 2 semanas. À tarde, a presidente Dilma veio a Santa Catarina, outro estado castigado pelas chuvas dos últimos dias. Quase 100 cidades catarinenses registraram estragos provocados pelos temporais. Dilma viu a situação do alto somente no trajeto entre Porto Alegre e Florianópolis. Por causa do mau tempo, o sobrevoo de helicóptero foi cancelado. No total, 18 municípios de Santa Catarina decretaram situação de emergência. Mais de 30 mil pessoas foram afetadas. A presidente Dilma retornou a Brasília no final da tarde. Metade da população brasileira já está conectada à internet. Nesses tempos, ficar de fora das redes sociais é quase missão impossível. Mas nesse mundo há espaço para privacidade? Essa é a pergunta. E se você postou, é público? Uma geração que não separa o público do privado. Todos os dias eles gravam aqui um vídeo, com o dia a dia mesmo, as coisas que acontecem dentro de casa. Aqui em cima tem essa parte que tem os quadrinhos. O casal que expõe a vida nas redes coleciona milhares de seguidores. Os jornalistas que vivem de caçar boas histórias sobre os famosos nas redes sociais. O tempo todo olhando o que está acontecendo, o que estão falando. E as gafes de gente comum na internet. Pessoa que não deu pra ver, viu? A liberdade de navegar pelo mundo através de uma tela. E a ilusão de estar sozinho nessa viagem. Nas redes sociais não existe solidão possível. Não há privacidade nem intimidade. Comentários que acabaram em condenação na justiça. Esse veterinário foi vítima dos ataques. Atrás de um computador também todo mundo é corajoso. Você sabia que as redes sociais podem ajudar o brasileiro a conseguir um emprego? Mas saiba também como escapar das ciladas. Uma simples curtida pode terminar em demissão. Qual o limite para a exposição das crianças nas redes? E a menina que virou estrela com vídeos feitos em casa. O meu sonho é ser famosa, uma popstar.
Veja na nova série do Jornal da Record. Postou. É público? A seguir, o forte calor em Goiás está comprometendo a produção de leite. E em São Paulo, reuniões ajudam pacientes com câncer de mama mais grave a superar a doença e seguir em frente. Por ano, quase 60 mil mulheres são diagnosticadas com câncer de mama no Brasil. E muitas vezes o tumor se espalha para outras regiões do corpo. Mesmo nesses casos mais graves, as pacientes encontram maneiras de se sentir bem e prolongar a vida. Sem casos na família, sem nenhum tipo de sintoma ou desconforto. Foi mesmo em casa e por acaso que Maria de Lourdes suspeitou da doença aos 33 anos de idade. Eu estava no carnaval, brincando no carnaval, e chamei uma amiga, eu disse, olha, vou pegar na tua mão, mas pega como está diferente. Quando ela pegou, ela disse, eu tenho algo diferente. O primeiro exame já confirmou o câncer de mama e os testes seguintes, a gravidade da doença. Câncer de mama ductal invasivo no grau 4, era do tamanho de uma laranja. A Maria começou a fazer um tratamento intenso que durou 4 anos, passou por várias cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Em 2013, ela achou que já estava curada da doença. Praticamente recebeu alta, mas aí veio uma outra notícia, que foi a metástase. Em vários órgãos, fígado, pâncreas, pulmões, reto peritônio, mediastino. Todos os anos são descobertos no Brasil quase 60 mil casos de câncer de mama. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado garantem a cura de pelo menos 60% das mulheres. Para tentar esclarecer sobre os tratamentos, reduzir os riscos, essa ONG reúne centenas de mulheres de várias regiões do país. Em encontros assim, elas participam de mesas redondas e palestras. Às vezes a gente percebe que essas pacientes que estão com uma doença um pouco mais avançada não tem tanto espaço para poder contar suas histórias. Então, assim, esse nosso encontro também é para isso. A gente tem uma missão. Talvez a minha missão seja realmente que essas mulheres não desistam, porque o câncer de mama metastático ele não é uma sentença de morte. O calorão recorde em Goiás está afetando, sabe o quê? A produção de leite. Em algumas fazendas, as vacas recebem tratamento especial VIP para suportar as altas temperaturas. Walter olha para o céu desanimado. Não tem sinal de chuva. Com a média de temperatura a 36 graus, 2 acima do que em outubro do ano passado, restam para o pequeno rebanho apenas a sombra de uma árvore e o cocho d'água para se refrescar. Sombra e água fresca. Se ela beberia 70 litros, ela vai beber 100 litros nessa época. Nesta outra fazenda, que produz 5.000 litros de leite por dia, o jeito foi instalar ventiladores no galpão das vacas. Tudo que ela come, ela vai fermentar e gerar calor dentro de si. Então ela passa a produzir dentro dela uma quantidade de calor e ela tem que perder esse calor de alguma forma. A partir de 22 graus, uma vaca dessas já começa a sentir calor. Imagine a 40. Numa temperatura dessas, ela deixa de produzir por dia 15 litros de leite. Bons ventos. A temperatura cai até 12 graus no galpão. A fazenda investiu R$50 mil nos ventiladores e deixou de perder 1.500 litros de leite por dia. O gado holandês, para produzir leite, tem que ter conforto. Ele tem que comer, deitar na cama e refrescar para ruminar. Na ruminação, ele vai produzindo leite. E olha, além de pneus e peças de carro, quem passa por uma borracharia na região metropolitana de Belo Horizonte encontra livros e clássicos da literatura brasileira. A vida de seu Joaquim, de 69 anos, sempre foi de muito trabalho e dinheiro contado. Eu nunca tive 5 mil na mão e trabalho mais de 40 anos de borracheiro. De 8 horas, 9 horas, eu vou até 7 horas da noite. Marco Túlio, o terceiro dos 5 filhos, era o único interessado na borracharia do pai. Até descobrir entre um cliente e outro o prazer pela leitura. Eu sempre acreditei no poder do livro, da literatura. Marco Túlio se tornou vizinho do conhecimento. Alugou o imóvel ao lado e abriu uma biblioteca com livros doados pela comunidade. 13 anos depois, já são 10 mil obras à disposição em 4 bibliotecas na cidade que não tem uma livraria. Que é livre, fica aberto os finais de semana, feriados também. Marco Túlio se formou em letras, virou professor, orgulhoso da própria história
hoje contada em forma de cordel. Não foi cheio de orgulho que um moço chamado Túlio se dispôs a ir para a lida. Dava a hora do almoço, fingia dor no pescoço e voltava para a boa vida. E as próximas gerações vão pelo mesmo caminho. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio e peão. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria a solução. Lindo. Muito bom. O Jornal da Record especial desse sábado termina aqui. Outras informações amanhã no Domingo Show e depois no Domingo Espetacular. Uma ótima noite para você. Até segunda. Fique agora com o programa da Sabrina.